Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com grande satisfação que estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre a nossa querida doutrina dos Espíritos. Hoje iremos abordar um tema que está na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós iremos falar do controle universal do ensino dos Espíritos, o que dá à nossa querida doutrina a sua autoridade. Ok, então vamos lá. Vamos primeiro pensar que se a doutrina espírita fosse a criação, uma criação puramente humana, ela só apresentaria, não é, conhecimentos, ideias de um único homem, de uma única pessoa, né? Ou seja, daquela que a houvesse elaborado. E no nosso caso, seriam ideias única e exclusivamente de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Porém, se os espíritos que revelaram a Kardec, não é, toda a doutrina, se eles houvessem manifestado apenas a um homem, essa doutrina nada teria de garantida na sua origem e na sua veracidade, porque seria necessário que nós acreditássemos piamente naquele homem que a tivesse recebido, não é? E vamos dizer que nós tivéssemos admitido, né, que nós pudéssemos admitir que houvesse uma total sinceridade por parte daquele homem que recebeu aquela orientação, aqueles ensinamentos. A doutrina não iria muito longe. Por quê? Porque, no máximo, aquele homem poderia convencer as pessoas do seu relacionamento e a doutrina nunca chegaria, não é, a abranger todas as pessoas, a chegar a todos os pontos do mundo, como é o objetivo da nossa querida doutrina espírita e, consequentemente, dos espíritos que a formularam, não é? Então, Deus quis que essa nova revelação, nós sabemos que a doutrina espírita é a terceira revelação oferecida à humanidade por Deus. A primeira veio por intermédio de Moisés e dos 10 mandamentos, recebido do Monte Sinai. A segunda revelação que Deus trouxe à humanidade veio por intermédio de Jesus, nosso guia e modelo, o espírito mais evoluído que já esteve entre nós, não é? Então Deus quis que esta nova, terceira revelação chegasse aos homens de uma forma mais rápida e autêntica, não é? E aí o que ele fez? Incumbiu aos espíritos, a diversos espíritos, a tarefa de levá-la de um polo a outro do nosso planeta, né? De se manifestar por toda a parte, para que um número enorme de pessoas começassem a receber essas comunicações trazidas pelos espíritos. Um homem, nós sabemos que um homem pode ser enganado, mas o mesmo não pode acontecer quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Além disso, pode-se dizer, né, que a gente pode fazer no combate a essa nova ideia, pode-se até fazer com que desapareça este homem, não é? Mas não se pode fazer com que desapareçam diversas coletividades e diversas pessoas. Da mesma forma como pode queimar os livros, como ocorreu no famoso Auto de Fé de Barcelona, onde lá um religioso de Barcelona mandou que fossem queimados mais de 300 obras espíritas que Kardec havia enviado a um livreiro local. Então a gente pode dizer que podem ser queimados os livros, mas não se poderão jamais queimar os espíritos, não é? Daí Deus ter trazido a doutrina dos espíritos através de diversos médios, não é? Em diversos locais do mundo e diversos espíritos se comunicando ao mesmo tempo, não é? Então, mesmo que todos os livros espíritas fossem destruídos, a fonte da nossa doutrina, a fonte da doutrina espírita, jamais deixaria de existir. Por quê? Porque a fonte da doutrina não está na Terra, e sim no plano espiritual. Mesmo que faltem homens para difundir a doutrina, sempre haverão espíritos cuja atuação vai atingir a todos
e aos quais ninguém poderá atingir. Ou seja, os espíritos podem atingir a todas as pessoas, mas as pessoas não podem atingir aos espíritos que trazem a mensagem. Não é? São, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação da sua doutrina, com o auxílio de quê? Dos inúmeros médiuns que eles contatam em todos os lugares do mundo. Se tivesse havido unicamente um médium para transmitir as mensagens dos espíritos, o espiritismo mal seria conhecido, pois ele teria sido alvo de prevenções de muita gente e nem todas as nações o teriam aceitado. Né? Então, daí a ideia de Deus ao nos trazer a mensagem dos espíritos, ao nos trazer a sua revelação por intermédio de diversos médiuns, não é? E diversos espíritos em diversos pontos do planeta. O espiritismo, assim, dessa forma, ele não tem uma origem, não tem uma nacionalidade, ele não nasceu em determinado local, não é? Ele nasceu em diversos locais do planeta, ou melhor, ele se manifestou porque os espíritos sempre se manifestaram em todos os locais do planeta, em todas as épocas da humanidade. Agora, a codificação, essa mensagem dos espíritos, ela foi codificada na França pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rival, conhecido como Allan Kardec. Né? Então, o espiritismo ele não tem uma nacionalidade e ele não faz parte de nenhum culto existente, nenhum culto específico, de nenhuma classe social específica. Qualquer pessoa pode receber mensagens de seus entes queridos através dos espíritos, mensagens de seus entes queridos desencarnados, melhor dizendo, né? Através dos espíritos. Assim, a gente deve ter para que possa conduzir, né? Isso deve acontecer dessa forma para que possa conduzir a humanidade a uma fraternidade. Porque se o espiritismo aparecesse em um determinado ponto, ele teria um caráter exclusivista. Mas justamente por aparecer em diversas regiões ao mesmo tempo, é que ele é para todos aqueles que desejarem ter conhecimento e desejarem travar essa relação com seus entes queridos já no plano espiritual. Então, o espiritismo tem esse caráter universalista. Ele veio para unir a humanidade e para espalhar a fraternidade entre as pessoas. Se ele se manifestasse apenas em um determinado terreno, em um terreno neutro, né, ele alimentaria divisões, alimentaria dissensões, ao invés de eliminar essas divisões. Né? Essa universalidade do ensino dos espíritos é que que representa a força do espiritismo, né? E também a causa dessa sua tão rápida propagação. Quando Deus quis que a terceira revelação fosse propagada o mais rápido possível pela humanidade, ele determinou, como eu já disse anteriormente, que diversos de seus espíritos, diversos de seus prepostos, fossem a diversos locais do mundo e começassem a se manifestar aos homens. São milhares de vozes se fazendo ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes, aos mais simples, aqueles com menor cabedal de conhecimentos, com menor cultura, assim como aos mais sábios, de forma que ninguém se sinta excluído. Ninguém pode dizer que não recebeu a comunicação dos espíritos porque não tinha cultura, ou porque não tinha dinheiro, porque era pobre, ou porque era rico. Né? Os espíritos se comunicam com todas as pessoas, independente de cultura, classe social, raça, culto religioso, do que seja. E eu digo culto religioso também. Por quê? Porque, embora irmãos nossos de outros segmentos religiosos não denominem essas comunicações como sendo comunicações de espíritos, nós sabemos que irmãos de outros segmentos religiosos também recebem comunicações espirituais através de intuição, né?
através de uma mediunidade a qual eles não chamam assim, porque não estão dentro do segmento espírita, né? Bom, nós sabemos também, isso é muito importante, que nem todos os espíritos possuem as mesmas capacidades, possuem a mesma inteligência, nem todos os espíritos que se comunicam estão no mesmo grau evolutivo. Nem todos eles têm acesso a determinados mistérios. Que o saber de cada um dos espíritos é proporcional à sua depuração, à sua evolução. Existem espíritos vulgares, né? Espíritos com menos conhecimentos, que eles não sabem mais do que a maioria dos homens, né? Embora julguem saber coisas que eles não sabem. São os chamados falsos sábios, que Jesus chamou de falsos profetas, né? E que se consideram sabedores de muitas coisas e se consideram muitas vezes donos, né? Detentores de grandes verdades, ou seja, defendem algumas ideias errôneas como verdadeiras, porque eles não têm, digamos assim, a humildade de aceitar que não detêm todo o conhecimento, né? Somente espíritos de categoria elevada, que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos, merecem o nosso crédito, merecem a nossa atenção. Existem, porém, espíritos enganadores, como eu falei, que assumem nomes que não lhes pertencem, para dessa forma, usando o nome de um espírito evoluído, de um espírito respeitável, tentarem assim impingir suas ideias aos homens. Assim sendo, toda e qualquer revelação que não seja de âmbito exclusivamente moral, trazida pelos espíritos, não deve ser considerada por nós como autêntica, não deve ser imediatamente considerada por nós como verdadeira pelo simples fato de ter sido trazida por um espírito, né? Nós temos que ver que essas revelações trazidas por um único espírito e que não tenham um cunho exclusivamente moral, facilmente comprovado, devem ser consideradas como opiniões pessoais do espírito e por isso mesmo nós não devemos aceitá-las e propagá-las como verdades absolutas. Devemos sempre passar todas as mensagens recebidas pelos espíritos pelo crivo da razão. Nós algumas vezes recebemos mensagens, hoje inclusive é muito comum receber-se mensagens ditas de espíritos pelo WhatsApp, não é? Essas mensagens muitas vezes vêm assinadas com nomes de espíritos respeitáveis e as pessoas vão repassando isso umas às outras como se fossem verdades absolutas. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes trata-se de um encarnado mesmo que elaborou aquela mensagem e naquela mensagem incluiu uma ou outra opinião pessoal sobre determinado assunto e a gente acaba passando aquilo adiante como se fosse uma verdade. Ou mesmo pode ser fruto de um médium que esteja sendo mistificado, esteja sendo enganado por um espírito menos feliz e que está trazendo uma mensagem também não verdadeira e a gente, porque está com o nome de um Francisco de Assis, um Francisco de Paula, um João Evangelista, a gente sem a menor comprovação de que aquilo é verdade, passa a mensagem adiante, né? Então nós devemos ter muito cuidado e sempre passar todas as mensagens recebidas dos espíritos pelo crivo da razão, como fazia Kardec, né? Toda teoria que estiver em clara contradição com o bom senso deve ser rejeitada, por mais respeitável, como eu falei, que seja o nome que assine essa mensagem. Nós devemos sempre submeter essas comunicações a diversas pessoas, a fim de obter o parecer da maioria e chegarmos a um consenso. Né? Você recebe uma mensagem, se você acha que aquela mensagem tem algum tipo de informação relevante, mas você não tem certeza
com relação à autenticidade, apresente aos seus amigos de ideal espírita, aquelas pessoas que você sabe que são estudiosas, que são pessoas sérias, pessoas que realmente irão analisar aquela mensagem com total isenção. E apresente ao maior número de pessoas possível, porque assim você poderá chegar a um consenso com relação àquela mensagem que você recebeu. O grande problema, muitas vezes, dos médiuns que estão fascinados é que eles recebem mensagens de um dito espírito muito respeitável e não apresentam aos outros. E quando apresentam a algum companheiro aquela mensagem, e a pessoa diz que, olha, isso aqui não foi mensagem desse espírito, a pessoa muitas vezes fica melindrada e acha que a pessoa que está dizendo aquilo não gosta dela ou está com ciúmes porque não recebeu mensagem daquele espírito assim tão elevado. Mas nós devemos ter esse cuidado para não nos deixarmos levar por esse tipo de artimanha, não cairmos nesse tipo de armadilha preparada habilmente pelos espíritos menos felizes que desejam nos convencer de suas ideias pessoais, né? A comprovação do que ensinam os espíritos deverá ser sempre obtida da seguinte maneira: diversos médiuns, desconhecidos uns dos outros e em diferentes centros espíritas, trazendo a mesma informação. Né? É claro que nós estamos aqui nos referindo a assuntos de cunho doutrinário, né? Assuntos de interesse geral e não a questões de interesse particular dessa ou daquela casa espírita. Né? Obviamente que se você vai fazer uma consulta ao plano espiritual com relação a algum problema específico da sua casa espírita, você receberá a orientação de um dos mentores da casa. Né? Então isso não precisa ser passado, digamos assim, por outros centros espíritas, porque são assuntos que não interessam. Nós aqui nos referimos a assuntos de interesse geral, assuntos de cunho doutrinário. Esse sim, toda vez que nós recebemos uma mensagem com esse objetivo, com essa base, né, de trazer uma nova ideia, uma nova orientação de âmbito geral, nós devemos verificar quais foram os médiuns que trouxeram. Foram diversos médiuns. Esses médiuns não se conheciam. Esses médiuns eram de diversas casas espíritas distantes, né, e não ligadas umas com as outras. Né? A ideia central, a ideia principal recebida em todos esses locais diferentes era a mesma. Somente aí nós estaremos usando o que Kardec chamou de controle universal do ensino dos espíritos, né? Então, a experiência nos prova, né? Kardec nos diz isso, a experiência nos prova que quando um princípio novo tem de ser apresentado, isso ocorre espontaneamente, em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, como eu falei em seu contexto básico. Nenhuma ideia nova será trazida à humanidade em uma única casa espírita. Nenhuma ideia nova será trazida à humanidade através de um único médium, de um único espírito. Basta lembrar o início da codificação. Quantos espíritos em quantos lugares diferentes se manifestaram? Quantas informações Kardec recolheu de diversos centros, não é? Para formular o Livro dos Espíritos. Então, nós não podemos aceitar facilmente qualquer nova informação trazida por um único espírito, por um único médium, como uma verdade absoluta, porque isso não passou pelo controle universal do ensino dos espíritos. Foi essa base, como eu disse, né, nessa base que Kardec se apoiou quando ele formulou os princípios da doutrina espírita, como eu disse. Nas análises que Kardec fez, um determinado princípio tinha que exprimir a verdade, e porque Kardec recebia, como é que ele sabia que aquilo era verdade? Porque ele recebia a sanção, digamos assim, o de acordo, o aprovado, né, a concordância de perto de 1.000 centros espíritas sérios, né, disseminados
por todo o planeta e que mandavam para ele essas informações, e Kardec compilava aquilo tudo, comparava e aí chegava à conclusão da resposta correta, não é? Essa verificação universal, ela constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulou todas as teorias contraditórias. Por quê? Quando surgia alguma coisa diferente daquilo, era necessário que surgisse em diversos pontos, em diversos centros, através de diversos médios, para que Kardec visse que não, realmente houve uma mudança aqui. Mas isso não acontecia. Então, Kardec considerava, muito judiciosamente, considerava como verdadeiras aquelas mensagens que eram trazidas por diversos espíritos, diversos médiuns, em diversos pontos diferentes, e pessoas que não se conheciam. Então, o êxito do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns ocorreu justamente porque em toda parte todos receberam dos espíritos a confirmação do que estava nesses livros, não é? Então, aquilo que Kardec colocou, quando Kardec codificou a doutrina dos espíritos, porque, como eu falei, comunicação dos espíritos sempre existiu na humanidade, mas nunca havia sido dado nome a isso, né? Então, Kardec veio, codificou e considerou como uma nova revelação de Deus trazida aos homens. Eu já falei que a primeira foi de Moisés, a segunda de Jesus e a terceira, a doutrina dos espíritos, que nos foi trazida por ordem divina, por todos os espíritos, por diversos espíritos em diversos pontos do globo, né? Então, daí realmente a autoridade, a veracidade da doutrina dos espíritos. Os espíritos superiores usam sempre de extrema sabedoria ao fazerem revelações. Eles são muito, muito coerentes. Eles somente tratam de importantes questões da doutrina de modo gradual, aos pouquinhos, à medida que nós temos capacidade de absorver aquela nova verdade, né? À medida que a nossa inteligência consegue compreender a nova mensagem. Então, nós temos que levar isso em consideração também. Os espíritos são muito criteriosos. Eles não vão nos trazer uma verdade a qual nós não temos ainda a capacidade de absorver. Da mesma forma que no tempo de Jesus não se poderia falar, de repente, de como funciona, de repente, um aparelho celular, porque as pessoas da época não tinham capacidade de absorver aquela revelação. Hoje, nós temos e podemos compreender como funciona. Da mesma forma, as revelações importantes que a espiritualidade tem a nos trazer, elas vão sendo feitas gradualmente, de acordo com a nossa capacidade de absorção e entendimento, né? Então, é assim que os espíritos vão nos revelando, vão levantando o véu, né, do conhecimento, para que a gente possa saber a cada dia um pouquinho mais. Por outro lado, espíritos levianos pouco se preocupam com a verdade e respondem a qualquer coisa que você pergunte a eles, mesmo que sejam coisas que eles não saibam e que nós ainda nem tenhamos capacidade para entender, né? E aí o que acontece? Perguntam, você faz uma pergunta que não é uma pergunta que deveria ser, de repente, respondida agora, vamos dizer assim, que os espíritos consideram que não é o momento de saber determinada coisa, né? Que são perguntas, digamos assim, prematuramente formuladas, né? E aí um espírito lá charlatão, um espírito leviano, vai responder qualquer coisa. E daí você vai ter respostas contraditórias para a mesma pergunta. Como saber? Não tem como saber. Você vai ter que simplesmente esquecer daquela pergunta. E no máximo você talvez conseguisse que um espírito sério, numa reunião séria, ele dissesse: você ainda não pode saber a resposta para essa pergunta, né? Como em alguns pequenos pontos do Livro dos Espíritos aparece esse tipo de resposta a algum questionamento de Kardec. Muito poucos, que eu me lembro, talvez 1 ou 2, né? Em que os espíritos disseram a Kardec que isso é tudo que você pode saber por hora,
né? Tudo que você tem capacidade de absorver e que você pode saber por enquanto, né? Bom, é evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, né, enquanto milhões de outros espíritos dizem outra completamente diferente de outro lado, né, é claro que nós vamos presumir que a verdade esteja com a maioria, né? Porque é muito difícil que um só esteja dizendo a verdade, que todos aqueles outros que estão falando completamente o contrário do que ele diz estejam falando uma inverdade, não é? Pretender alguém ter razão contra todos os outros seria tão ilógico quanto para seres humanos como para espíritos também, né? Os espíritos verdadeiramente coerentes, quando não se sentem suficientemente esclarecidos para responder uma determinada questão, não se sentem suficientemente capacitados para responder a determinada questão, eles nunca a respondem de forma definitiva. Eles declaram apenas que tratam aquilo sob um ponto de vista pessoal e nos aconselham a aguardar uma confirmação futura sobre aquele ponto, né? Eles têm a humildade de reconhecer que não têm a capacidade de dar uma resposta definitiva para aquele questionamento. O que não acontece com o espírito leviano. Ele responde qualquer coisa. Ele responde qualquer coisa e diz que aquilo é verdade. E se nós não tivermos discernimento, vamos acabar aceitando aquela ideia como verdadeira. Ok? Assim sendo, não será nunca a opinião de um único homem a que outras pessoas irão se juntar, né? Assim como não será a palavra de um único espírito que irá reunir diversas pessoas à sua volta. Algumas vezes até pode acontecer. Conhecemos um caso parecido. Mas isso não dura muito tempo. Logo depois as pessoas começam a verificar que aquilo não é verdade. Pode até acontecer que um espírito consiga se fazer seguir por um determinado número de pessoas por um determinado tempo. Mas tudo aquilo que não é verdadeiro, com o tempo, cai por terra, né? O que não acontece com a doutrina espírita, que está a cada dia mais fortalecida, está a cada dia mais comprovada pela ação de diversos espíritos em diversos segmentos da nossa sociedade, né? Não será, pois, um homem, nem nós, nem qualquer outro, que fundará, né, a base espírita. Nem tampouco será um espírito que venha se impor a quem quer que seja. Será o quê? A universalidade do ensino dos espíritos que se comunicam com os homens em toda a terra, por ordem de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita, a sua força, a sua autoridade. Nós nunca podemos nos esquecer disso. A verdade da doutrina espírita, o seu caráter, a sua fortaleza está no fato de diversos espíritos, por intermédio de diversos médios que não se conhecem, em diversos centros, trazerem a mesma revelação para nós, né? Deus quis que a sua lei assentasse em uma base sólida, em uma base firme, em uma base inamovível. E por isso não fundamentou esta lei, não revelou essa lei para uma só pessoa. Não colocou na cabeça frágil de um só homem ou de um só espírito. A terceira revelação, dada por Deus aos homens, dada por Deus à humanidade, foi dada para um número enorme de pessoas, médios, melhor dizendo, por intermédio de um número enorme de espíritos, todos dizendo a mesma coisa. Isso aí está a autoridade da doutrina dos espíritos. E foi através desse controle universal do ensino dos espíritos que Allan Kardec, o codificador, pôde nos legar essa doutrina maravilhosa, essa doutrina consoladora, que é a doutrina dos espíritos.
Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus.